A Bíblia está no livro de São João, a cura de um cego de nascença, capítulo 9, versículo 1. Quando Jesus ia passando, viu o homem cego de nascença. Versículo 2. Os discípulos de Jesus perguntaram: Mestre, que pecou este ou seus pais para que nascesse cego? Versículo 3. Jesus respondeu: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que se manifestasse nele as obras de Deus. Versículo 4. Devemos fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, e a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Versículo 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Versículo 6. Tendo dito isso, cuspiu na terra, fez lodo com a saliva e aplicou-as nos olhos do cego. Versículo 7. E disse: Vai lavar-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. O cego foi, lavou e se voltou vendo. Versículo 8. Então os vizinhos e os dantes o tinham visto a mendigar, perguntavam: Não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Versículo 9. Acontecia que era ele. Outros diziam: Parece-se com ele. Mas ele mesmo insistia: Sou eu. Versículo 10. Perguntaram-lhe: Como, pois, se abriram os teus olhos? Versículo 11. Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez o lodo e untou-me os olhos e disse: Vai, lava-te no tanque de Siloé. Então eu fui, lavei e me pude ver. Versículo 12. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu ele: Não sei. Versículo 13. Levaram aos fariseus, o estudante era cego. Ora, era sábado, versículo 14. Ora, era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e abriu os olhos do homem. Versículo 15. Portanto, os fariseus também lhe perguntaram como viram. O homem respondeu: Ele aplicou lodo aos meus olhos e lavei-me e vejo. Versículo 16. Alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: Como pode um homem pecador fazer tais sinais miraculosos, de modo que havia dissenção entre eles? Versículo 17. Finalmente tornava a perguntar ao cego: Que diz tu, respeito de que te abriu os olhos? O homem respondeu: É profeta. Versículo 18. Os judeus não acreditaram que ele tivesse sido cego e agora via, enquanto não chamava os pais do homem. Versículo 19. Perguntaram-lhes: Este é o vosso filho? Este que vós dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora vê? Versículo 20. Os pais responderam: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Versículo 21. E não sabemos, porém, como agora ele pode ver, ou quem lhe abriu os olhos. Tem idade, interrogai. Ele
falará por si mesmo. Versículo 22. Os seus pais disseram isso porque temia os judeus, pois já os judeus tinham resolvido que quem confessasse que Jesus era o Cristo seria expulso da sinagoga. Versículo 23. Pois, por isso que os pais disseram, tem idade, interrogai-o. Versículo 24. Chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe, dá glória a Deus. Sabemos que esse homem é pecador. Versículo 25. Respondeu-lhe ele. Sim. Respondeu ele sim. Pecador? Não sei. Uma coisa sei. Eu era cego e agora vejo. Versículo 26. Então lhe perguntaram que te fez ele como te abriu os olhos. Versículo 27. Respondeu ele, já vós disse e não ouviste? Para que quereis ouvir de novo? Quereis fazer vós também seus discípulos? Versículo 28. Então insultaram e disseram, discípulos dele, seja tu. Nós somos discípulos de Moisés. Versículo 29. Sabeis que Deus falou a Moisés, mas ele nem mesmo sabemos de onde é. Versículo 30. Onde respondeu, ora, isso é espantoso, mas não sabeis de onde ele é. Contudo, ele me abriu os olhos. Versículo 31. Nós sabemos que Deus não ouve pecadores. Ele ouve o homem que é temente a Deus e faz a sua vontade. Versículo 32. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Versículo 33. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Versículo 34. Disseram eles, tu és nascido todo em pecado, como ouças nós ensinar? E os expulsaram. Cegueira espiritual. Versículo 35. Jesus ouviu que os tinha expulsado e quando o encontrou, perguntou, crê tu no Filho do Homem? Versículo 36. Perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Versículo 37. Jesus diz, tu és e ouviste, é aquele que fala contigo. Versículo 38. Disse o homem, creio, Senhor, e adorou. Versículo 39. Disse Jesus, eu vim a este mundo para juiz, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Versículo 40. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, perguntaram, acaso também nós somos cegos? Versículos 41, disse Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, nós vemos, permanece o vosso pecado. Acabamos de ler em João, capítulo 9, de versículo 1 até o versículo 41. Estou falando agora com as minhas palavras sobre as Escrituras. Ultimamente eu tenho dedicado o meu tempo bastante nessa Escritura. Eu me chamo Maria. Eu vi que a palavra de Deus, ele é uma vitamina para a nossa alma, para nós se proteger do mal que possa nos destruir a nossa vida. Então nós devemos invocar o Senhor todos os dias para Ele nos proteger de todo mal.
e que tudo que nós queremos está nas Escrituras, porque as Escrituras é a palavra e a palavra é Jesus. Vamos dedicar um pouco a Deus através das Escrituras, porque assim nós vamos saber preparar para a nossa salvação. Que Deus abençoe e guardamos para o próximo capítulo. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus, né? Aleluia. Obrigada, Papai do céu. Te amo. Querido Deus, meu Papai Celestial. Eu tenho uma família linda, muito grande, gigantesca, celestial. Eu tenho uma família gigantesca, maravilhosa, celestial. Meu papai, amém.